Se você estiver lendo o que as outras pessoas estão lendo, você vai pensar como elas. Se você estiver vendo os mesmos perfis de redes sociais, os mesmos livros, as mesmas páginas, as mesmas pessoas dentro do seu LinkedIn, dentro das suas redes sociais da vida, no Instagram, esse tipo de coisa, você vai estar sempre recebendo os mesmos estímulos, as mesmas coisas sempre. Crie a sua própria biblioteca e mude essa biblioteca de tempos em tempos. Se você segue o blog A, B e C, de repente, por um tempo, para de ver o ABC e muda para o D, E e F. Mesmo que sejam blogs, de repente você não é tão habituado, você não gosta tanto assim, mas muda e cria a sua própria biblioteca. Uma dica é usar, por exemplo, o Instagram. O Instagram ele é uma ótima ferramenta de conteúdo se você souber usar. Tem um movimento que acabou acontecendo, principalmente no Brasil aí, de vários influencers, digital influencers, recomendando seguir menos pessoas, né? Então você tem lá 10, 20 pessoas, no máximo 50 pessoas, que aí você tem menos ruídos. É uma forma também, e aí você troca essas pessoas ali com o tempo, quando a gente fala em rede social. Agora, de repente você gosta de seguir alguns blogs, algumas revistas de tecnologia, de moda, enfim, coisas diferentes, não tem problema. Assina uma newsletter, muda, de repente cancela depois essa newsletter, mas a dica é, você tem que ter a sua própria biblioteca de referências. Quais são os canais que você busca essas referências? Você tem que estar de olho nisso também e mudar isso de tempos em tempos. Um bom painel para você ter insights visuais é o Pinterest. O Pinterest é uma rede social onde ela foi criada no começo para ser meio que de aquelas pessoas que colecionam tipo selo, onde você pina algumas coisas no seu mural para você ter outras ideias e visualizar esse tipo de coisa. E ali você pode criar alguns boards, então alguns painéis. De repente, assim, você está fazendo um estudo sobre donuts. Bacana, dá uma olhadinha no Pinterest que tem bastante coisa legal que o próprio pessoal publica e também gente profissional acaba publicando lá. E cria um painel donuts comida, painel donuts loja, painel embalagens e vai criando a sua própria biblioteca também de referências para você poder consultar posteriormente. Tem gente que gosta de fazer isso no físico, então literalmente pega ali um Moleskine, pega um caderno e começa a fazer colagem. Então você está fazendo em cima do projeto que você está estudando. Então lembra do projeto que você definiu aqui no começo, o seu problema que eu pedi para definir muito bem? Você pode também criar, pega um caderno sobre vamos pegar aquele problema do checkout, né, que eu comentei, que foi da loja, do mercado, sempre no sábado à noite, esse tipo de coisa. Então você pode pegar um caderno e começar a fazer colagem. Procura revista impressa, recorta, cola, escreve alguma coisa, vai no mercado, observa, anota, desenha. Então é literalmente como se fosse um livro de criança, por exemplo. Então você está estimulando a criatividade, aumentando a referência, mas o seu próprio painel, é o seu próprio depositório, o seu próprio arquivo de referência. Você pode fazer isso digital, então uma outra dica para um Dropbox, um Google Drive, ou a própria iCloud da Apple, você pode subir, abrir uma pasta e vomitando, jogando um monte de coisa que você está pesquisando. Para você poder produzir e gerar mais insights dentro do projeto que você está se propondo a fazer, abre um depositório, pesquisa e vai jogando tudo quanto é coisa ali, mesmo sem se preocupar com a qualidade, o que é que você está colocando ou não, mas cria a sua própria biblioteca. Uma maneira de você correr atrás de mais referências e, por consequência, te ajudar na sua pesquisa, na sua organização, é criar mapas mentais, ou em inglês que a gente costuma dizer que é o mind mapping, que é basicamente você está colocando a forma que você pensa num papel, numa apresentação, um arquivo. Aí existem vários aplicativos também. Eu prefiro particularmente fazer no papel, porque quando você coloca no papel, é muito mais fácil de você conseguir linkar e faz um download das suas ideias. Então vamos imaginar aqui, vamos pegar o exemplo dos donuts, que foi o que eu citei há pouco no vídeo. Escreve qual que é o seu objeto ao centro, faz aqui um círculo ou um quadrado, aí você pode desenhar, pode brincar, tem gente que faz ilustração, eu só vou escrever aqui e circular. E ao redor você começa a pensar quais são os itens relacionados ou o que a gente poderia se aprofundar para poder trazer mais referência para nossa biblioteca. Então, por exemplo, um item aqui que eu poderia colocar
é um item chamado formato. Um galho, né? Então um galho poderia ser formato. Um outro galho aqui poderia ser preço. Quais são os tipos de precificação? Como que funciona? Um outro poderia ser, de repente, sabores. E aí você vai colocando tudo aquilo que você acredita que poderia ser bacana pesquisar. E isso aqui vai se ampliando, de acordo com que você vai descobrindo novos produtos, descobrindo novos negócios, vai também te ampliando o seu leque e você vai complementando. Então, por exemplo, aqui, locais de venda. Tem barraquinha, tem loja, aí tem vending machine, por exemplo. Esse seria um ramo. E aí desses ramos, a gente vai criando mais ramos. Então vamos pegar aqui o ramo formato. Então, formato. Bem, do que eu dei uma olhada aqui, existe um formato que é o redondo. Também existe aqui um formato quadrado. Também existe aqui um formato por metro. Literalmente que você compra um donut por metro. Existe, tá? Pode pesquisar que existe. Tem o formato lascas. Existe o formato bolinhas. Quais são outros formatos aqui dentro desse mapa mental que a gente está desenhando poderia ter? E a gente vai pesquisando e vai descobrindo e vai localizando quais são os outros também. Então ele vai criando essas ramificações. Quando a gente fala, por exemplo, nesse aqui, que seria o quadrado, eu posso, de repente, abrir mais uma caixinha aqui. Quais são os tipos de quadrado? Como que funciona isso? Quais são os modelos? Eu tenho aqui um modelo que ele é colorido. Eu tenho um modelo aqui que ele é formato de bandeira de país. Eu tenho um outro modelo aqui onde eu coloco uma frase. Então eu posso ter frases. Como, por exemplo, parabéns. E assim por diante. Isso aqui é bem bacana para você conseguir organizar, até mesmo quando você não tem um problema muito bem definido, te ajuda também a definir um problema, porque você usa desse mapa mental para buscar mais referências, aumentar a sua biblioteca e, por consequência, olhar para qual desses ramos aqui, qual desses produtos você vai atacar. Então ele começa recapitulando, você põe um objeto central, então no caso aqui eu estou dando uma olhada em donuts. Quais são as ramificações? Então eu tenho aqui uma ramificação que seria locais de venda, eu tenho sabores, eu tenho preço, eu tenho formato. Dessa ramificação, cria outra ramificação, então por exemplo, formato, redondo, quadrado, por metro, lasca, bolinha. E dessas aqui você também quebra. Então quadrado, existe o colorido, existe o bandeira de país, existe o de frases. E dá para você quebrar mais ainda. Então, por exemplo, quando eu falo em colorido, quais são os tipos de colorido que eu achei durante a pesquisa e pode ser interessante para a minha biblioteca também? Olha, eu vi um aqui que ele tem cores de unicórnio. É um exemplo. Então, você vai escrevendo e montando esse mapa mental. Existem várias metodologias, se você for pesquisar, jogar no Google, tem vários exemplos também, o pessoal faz tudo elaborado, bem desenhado. Eu estou trazendo aqui na essência e bem básico, só para você entender o conceito de como que você pode aumentar a sua referência. Então, por exemplo, se você só colocasse donuts e não saberia, além do formato e além do preço, o que mais colocar, significa que você precisa fazer mais pesquisa. E quando você começa a pesquisar sobre donuts, vai te abrindo o leque. Que esse, olha só que legal, existe aqui uma vending machine de donuts. Ou existe uma loja que tem como se fosse um drive-thru que você pode comprar o donuts também. Isso tudo é real, são exemplos reais que eu estou dando, tá? Então, durante a sua pesquisa, você vai criando também os seus ramos.